Bem, boa noite pessoal. Como eu havia comentado com vocês, eu vou fazer uma retomada a respeito do processo de execução, para que a gente mais ou menos tenha uma conformidade de conteúdo com o que a professora trabalhou, com o que eu vou trabalhar com vocês, até para que a gente possa, então, digamos assim, ter um conhecimento ou uma fala mais ou menos única a respeito do processo de execução. Uma primeira coisa que a gente precisa ter bem claro, assim, né, que eu tenho três formas de fazer cobrança de créditos. Tá? A primeira forma da expectativa de crédito, evidentemente, né? A primeira forma que eu vou encontrar é a forma mais aberta em termos processuais, que é a ação básica de cobrança, em que existe uma dívida reconhecida por um instrumento, enfim, e que a partir daí a gente busca um processo jurisdicional com ampla dilação probatória, através do qual se estabelece um contraditório, todo um processo de conhecimento com fase de pretensão, inicial, contestação, até a fase do saneamento. Encerrada a fase postulatória, nós temos o saneamento do processo, em que o juiz enfrenta aquelas questões de ordem processual. Encerra-se o saneamento, nós vamos para uma fase probatória, em que se constrói todo um conjunto probatório para consolidar ou desconstituir a eventual pretensão do crédito. E encerrada essa fase do probatória, nós vamos para a fase decisória. Encerrado aqui, então, portanto, o primeiro ato da primeira instância, né, do processo de conhecimento, com a aprovação da sentença, que abre uma fase chamada fase recursal. Nós temos aí a possibilidade de apelação, de embargos de declaração, agravos, como, enfim, como instrumentos da fase recursal. Quando não houver mais a possibilidade de se discutir o mérito, nós temos a consolidação, então, de um título executivo judicial com seu trânsito em julgado, que dá origem, portanto, a um processo de execução por título executivo judicial. Guarda essa informação. Para e passo ao processo de execução, concomitante ao processo de execução, eu tenho um modelo novo dentro do processo de cobrança de créditos, que se chama a ação monitória, que é uma ação de rito totalmente própria, em que eu não tenho um título executivo, mas também eu tenho muito mais do que a necessidade de consolidar, digamos assim, um título de crédito. Então, na ação monitória, o único requisito que a norma me fala é prova escrita. Pode ser um contrato, pode ser um recibo, pode ser uma DANF, pode ser qualquer outro documento, né? DANF, aquele boletim amarelo que a gente recebe das máquinas de impressão quando faz uma compra, enfim, uma DANF, né? Então ali eu tenho um início de prova, que é muito mais do que a necessidade de constituir uma prova através de um processo de conhecimento normal, em que a partir dela, portanto, eu tenho um rito próprio que a gente vai ver lá na sequência através da ação monitória. Guarda essa segunda informação para o momento oportuno. E nós temos um processo que é um processo violento, digamos assim, em termos de imputação de responsabilidade, que se chama a ação de execução. A ação de execução, ela traz dois requisitos básicos. Primeiro, o inadimplemento de uma obrigação, o não cumprimento no tempo, na forma e no lugar exigido daquela obrigação, e uma prova de um título executivo. Título executivo esse que vai ser um título executivo judicial, aquele que está na primeira informação guardada, né, que é aquele título executivo, então, em que ele vem de um processo de conhecimento, em que se constitui um direito de crédito. Constituir esse direito de crédito, não há mais discussão a respeito dele exatamente pelo trânsito em julgado da decisão prolatada, e diante disso, então, nós temos ali o início do processo de execução judicial, com uma fase de cumprimento próprio. Fecha de novo esse conhecimento, voltaremos a falar do processo de execução judicial. E nós temos também a possibilidade de ter a execução de título extrajudicial, ou seja, saber-se de um título em que nós temos a possibilidade de trazer o conhecimento através de uma prova já escrita e que a lei a reconheça como título executivo extrajudicial, tá certo? Então, se a gente tem ou não o título, é importante que a gente vai saber se comporta ou não a gente
ajuizar a ação de execução. E como saber se eu tenho um título executivo? Está na literalidade da norma, artigo 784 do Código de Processo Civil, que vai ser nosso parceiro para toda a vida em termos de processo civil. Dando continuidade a isso, então, eu preciso saber o seguinte: quem são as partes que estão vinculadas no processo de execução por título extrajudicial? E neste primeiro momento eu vou falar de execução extrajudicial. Depois lá eu vou retomar a execução judicial como um outro rito processual. Mas optei por fazer esse tipo de aula agora, falando da execução extrajudicial, porque os requisitos e os reconhecimentos, as informações conceituais, as informações de ordem prática que eu vou utilizar tanto para um quanto para o outro servem para os dois. Então, vamos focar primeiro na questão do título executivo extrajudicial. Quem são as partes que podem mover a ação de execução? Artigo 778 do Código de Processo Civil. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Parágrafo 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário, o Ministério Público, nos casos previstos em lei, o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor, sempre que por morte desse lhe for transmitido o direito resultante do título executivo. 3. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. 4. O subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. Parágrafo 2º do 778, a sucessão prevista no parágrafo 1º, independente do consentimento do executado. Então, estas são as pessoas que estão, em tese, legitimadas a propor a ação de execução, independente se judicial ou extrajudicial. Quem responde pela execução? A execução pode ser promovida contra, artigo 779 do Código de Processo Civil, o devedor, reconhecido como tal no título executivo, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor, o novo devedor que assumiu com consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo, o fiador do débito constante do título extrajudicial, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, o responsável tributário, assim definido por lei. Então, estes são aqueles que estão legitimados a participar do processo de execução no polo passivo. Polo ativo 778, polo passivo 779. Qual é a condição que eu posso, então, mover a minha ação de execução? Que o meu título extrajudicial seja líquido, certo e exequível ou exigível. Líquida e certa é a obrigação certa quanto à existência cuja prestação compreende coisa determinada. Então, a minha obrigação ela é líquida quando eu sei identificar perfeitamente qual é o objeto que está na minha execução. Certa é a obrigação que não apresenta dúvida quanto à sua existência, ou seja, a dívida está consolidada num título e eu não tenho dúvida quanto à existência dele. E a exigência, que ela seja passível de execução, exequível ou exigível, refere ao vencimento da obrigação, da constituição da mora ou da ausência de condição suspensiva. Então eu tenho como requisitos do meu título executivo para a ação de execução do título extrajudicial que a obrigação seja líquida, certa e exequível ou exigível. Ausente liquidez, ausente certeza ou ausente exigibilidade, cai por terra qualquer pretensão executória. Por quê? Porque estas são condições sem as quais nós não movimentamos o nosso processo de execução extrajudicial. Basicamente, a execução do título extrajudicial é conhecida como execução forçada e necessita de 3 elementos: insatisfação da obrigação pelo devedor, que é a obrigação inadimplida, e é uma questão muito importante que a gente tenha sempre isso presente aqui. Gente, assim, uma coisa é dívida e outra coisa é responsabilidade. Isso a gente traslada da doutrina alemã, vocês certamente viram isso na doutrina material do direito das obrigações e as coisas não se confundem. Dívida existe quando eu constituo a obrigação. Responsabilidade existe quando essa obrigação não é cumprida no tempo, na forma e no lugar exigíveis. A dívida, ela existe meramente com a assinatura do contrato de compra e venda. A dívida existe meramente com a assinatura do contrato de prestação de serviços. A dívida existe com qualquer força obrigacional em que eu assuma ou seja guindado a ela. A dívida está ali consolidada no título que gera a expectativa de crédito. Ser devedor é dizer que a pessoa tem uma obrigação contra si. Isso não quer dizer que desta dívida exista uma responsabilidade.
Por quê? Porque a responsabilidade nasce tão somente quando a dívida não é cumprida. Portanto, a dívida existe na consolidação da obrigação e a responsabilidade no inadimplemento dessa obrigação. A dívida existe quando eu assinei o contrato de compra e venda, quando eu assinei o contrato de prestação de serviços. A responsabilidade existe quando eu não cumpri com a obrigação assumida, tanto na compra e venda quanto na obrigação, na prestação dos serviços que foi assinado. Então, essa insatisfação corresponde ao não cumprimento da obrigação, corresponde à responsabilidade, corresponde à obrigação não cumprida, não adimplida, o que não quer dizer tão somente a existência da dívida. Muitas vezes as dívidas existem e elas não são exequíveis, porque não implementaram as condições obrigacionais de vencimento da obrigação. Eu vou dar um exemplo bem básico, bem tosco para vocês, mas para que vocês entendam o que eu estou dizendo para vocês. Imagine um contrato de locação por prazo determinado. Contrato de locação de imóvel de bem urbano, contrato de 1 ano, que é o mínimo de privatização específica. Venceu a obrigação, esse contrato ele muda a sua natureza jurídica. Perfeito, ele deixou de ser um contrato por prazo determinado e passou a ser um contrato por prazo indeterminado. Beleza. Como eu posso, como proprietário, fazer a retomada desse imóvel? Já estamos falando no contrato por prazo indeterminado, tá certo? Não existe mais o contrato anterior, estamos no contrato por prazo indeterminado. Como eu, proprietário, na vigência de um contrato por prazo indeterminado, vou fazer a retomada desse imóvel? Eu posso chegar na casa do inquilino a mão armada e tirar lá de dentro, colocar ele na rua? Eu posso simplesmente desejar que ele não entre mais na casa trocando a fechadura? Não, eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que notificá-lo para que em prazo estabelecido ele desocupe e restitua o imóvel. Em não o fazendo, constituir-se-á a mora. E a partir desta constituição da mora, então a obrigação passa a ser inadimplida. Estamos falando tecnicamente, analisando pela natureza jurídica do vínculo, de uma obrigação de restituir, ou seja, trazer de volta ao patrimônio do credor o que lhe pertence, que fora concedido legitimamente por um contrato de locação. Como eu vou fazer isso? Notificando o posseiro, que está legitimamente na posse, para que restitua esse imóvel, esse patrimônio, ao patrimônio do credor. Em não o fazendo no prazo estipulado, somente aí então nós vamos falar que nós temos uma obrigação inadimplida. E aí nós podemos pensar até em uma medida executória para buscar satisfazer a expectativa de crédito do nosso cliente. Então, o primeiro requisito que a gente vai precisar enfrentar na nossa ação de execução é insatisfação da obrigação pelo devedor, obrigação inadimplida. O segundo, o caráter da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Nesse ponto, lê-se dívida certa, ou seja, sobre a qual não exista dúvidas quanto à sua existência jurídica. Dívida líquida, isto é, o título tem que se revelar a obrigação de forma clara, o que é devido e quanto se deve. E dívida atual, ou seja, a obrigação deve ter vencido e não estar prescrita. Então, presentes esses requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conjuntamente com o inadimplemento da obrigação pelo devedor, eu preenchi o meu segundo elemento, que é condicionante ao processo de execução. E por terceiro, a consubstanciação da obrigação em título executivo. Vou lá no 784 para saber o que são títulos executivos passíveis da minha obrigação de título de execução, da minha obrigação de título extrajudicial. Ou seja, a obrigação inadimplida deve estar retratada em título que tenha força consubstanciada encontradas nas atribuições de que a lei qualifica como título executivo extrajudicial. Gente, abre um parênteses, dica do cabelo branco do professor. Na dúvida, se tu tens um título executivo extrajudicial ou não, vai lá na ação monitória. Abre mão da tua pretensão executória e vai para a ação monitória. E utiliza esse indício de prova de crédito para satisfazer a expectativa de crédito do teu credor, mas não corre o risco de ter a tua ação de execução extinta por falta de condição procedimental, que é o título líquido certo e execuível de uma dívida consubstanciada num título de duvidosa executividade. Então, na dúvida, esquece a execução e vai para a monitória. Fecha o parênteses e seguimos a nossa orientação básica introdutória. Diz o artigo 748 que eu já referi para vocês.
São títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. E ali tem todo 12 incisos falando quais são esses títulos de crédito possíveis. Parágrafo 1º, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante título executivo não inibe o credor de promover a execução. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos do país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. O título estrangeiro só terá eficácia quando satisfeitos os requisitos de informação exigidos pela lei do lugar e da celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Então, eu posso executar um cheque do exterior no Brasil? Posso, desde que ele observe de fato que tenha os requisitos do preenchimento da lei uniforme dos cheques, lá como aqui também, tá certo? Então, basicamente, isso é importante para a gente não se perder de vista também. Competência para processamento da ação de execução. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição do constante do título, ou ainda dos itens, ou ainda de situação dos bens a eles sujeitos. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no domicílio do exequente. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer um deles à escolha do exequente. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida mais o executado, portanto. É importante que também vocês não se esqueçam que nós temos declínio de competência por legislação específica, tá? Ou seja, toda e qualquer pretensão executória, por exemplo, apenas dando um exemplo, que tenha como réu ou autor na ação um consumidor, a lei específica que rege a 8088, que é a lei de consumo, ela vai falar a respeito exatamente da competência para processar no foro do domicílio do consumidor. Princípio que está trazido lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, com a facilitação dos meios de acesso do consumidor à proteção dos seus direitos. Então, a competência declina por lei específica para lá. Tá? Mesma situação se nós formos analisar ou visitar o ECA. O ECA diz que as ações em que tiver menor, criança ou adolescente como autor ou réu, e criança pode ser autor e pode ser réu da ação de execução, né? Basta ver que boa parte das execuções de alimentos, aqui nós vamos mudar apenas o título para dizer que a execução pode ser, até pode a ação de execução de alimentos, inclusive, ser efetuada com base em título extrajudicial. Eu vou dar um exemplo para vocês. É louco? É louco, mas pode acontecer. Os alimentos terem sido consolidados através de um TAC no Ministério Público. E isso está estabelecido lá como um título executivo extrajudicial. Esta criança, portanto, é credora de alimentos que têm origem em um vínculo jurídico que é um TAC, que é um título extrajudicial e que serão executadas como ação de execução de alimentos através de uma ação de execução de título extrajudicial e não judicial. Então, se esta criança for credora dos alimentos, ou se essa criança for réu de um processo de execução, nós vamos utilizar o ECA para fixação da competência para processar o processo de execução. Quais são os poderes de polícia inerentes ao processo de execução? E isso aqui tanto para o processo de execução de título extrajudicial quanto o judicial. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz, também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Sempre que, para efetivar a execução for necessário, emprego de força policial, o juiz requisitará. A requerimento da parte, o juiz poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente. A inscrição será cancelada imediatamente se for executado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro dispositivos. Os dispostos nos parágrafos 3º e 4º aplicam-se às execuções definitivas de título judicial também. Tá bem? Como é que se inicia o processo executório? Né? Por provocação da parte, não pode se iniciar de ofício, né? A execução ela vai começar
por provocação da parte, independente qual a natureza jurídica do título, se judicial ou extrajudicial, o credor é que exercita, que provoca a atividade jurisdicional, a princípio da disponibilidade do direito. Observa os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e os requisitos específicos do 798. Então, se a gente pudesse marcar, grifar ou pintar no CPC o que seria necessário de regulamento processual para a nossa ação de execução inicial, artigo 319 e 320, combinado com 798, todos do CPC. O título executivo original acompanha a inicial como documento essencial. Se tratar-se de dívida pecuniária, precisa acompanhar a memória do cálculo discriminada, portanto. Tá? E aí vai para a citação do executado. A citação do executado, segundo a regra do artigo 240, induz a dispendência, interrompe a prescrição e constitui dever mora e admite todas as formas, portanto, de se fazer a citação. Por AR postal, por mandado, enfim, todas aquelas que a gente já conhece do processo normal de execução. E a competência se dá, né, através dos tribunais, nas causas que for sua competência ordinária, o juízo que decidiu a causa em primeiro lugar fixa a competência, o juízo que homologou a sentença arbitral fixa a competência, o juízo civil competente quando o título executivo for sentença penal condenatória. Já as espécies, execução para entrega de quantia certa, execução para entrega de coisa incerta, obrigação de fazer e não fazer, obrigação de dar por quantia certa contra devedor solvente, quantia certa contra devedor insolvente, contra a fazenda pública e execução de prestação alimentar, certo? Na aula que vem, então, portanto, a gente vai entrar nas modalidades executórias para a gente trabalhar um pouquinho de cada uma delas, tá bem? Gente, boa semana para vocês, até a aula que vem, se Deus quiser, para a gente se encontrar de novo. Abraço!